Vamos ler Mateus, vamos ler o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 26. Vamos ler esse texto. Jesus, porém, olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para o nosso Deus, então Ele é nosso. É o nosso Deus da nossa vida. Então para você o impossível pode acontecer, porque vocês têm esse Deus do impossível. Para o homem a gente não consegue. Por alguns esforços talvez a gente consiga realizar uma coisa ou outra. Agora, coisas impossíveis, só se a gente estiver com Deus. Então eu quero que essa noite você se aposse desse Deus, do teu Deus do impossível. Aí você pode realizar coisas impossíveis, mas só através desse Deus. Então, que Deus abençoe essa palavra. Amados irmãos, vivemos tempos que muitos têm limitado o agir e o poder de Deus. Mas Ele é visível. Deus, Ele se manifesta e é possível a gente ver Ele agir nos dias de hoje. Mas como é que Ele age? É através da gente. É lógico que Ele pode mover as montanhas, trazer tempestades na natureza. Deus pode mover a natureza, mas Ele gosta de agir através de nós. Então por isso que essa música do Até Que Ele Venha, eu quero me envolver. A gente só vai conseguir levar o Evangelho através da gente. A gente colocando a mão, a gente dando um passo de fé, a gente investindo em missões, a gente estudando no seminário para sair e se lançar um missionário. É a gente que vai levar. Então eu quero me envolver. Então nós temos esse Deus que Ele pode fazer as coisas acontecerem. O Evangelho nos chama para viver realmente o nível mais alto. Não somos uma igreja simples. Não somos uma igreja comum. Nós somos uma igreja visível de Deus que exerce a fé, o sobrenatural. Não é qualquer igreja. Ah, pastor, nós somos uma igreja lá do bairro, ninguém conhece a gente. Não, mas não importa isso. Nós somos uma igreja especial, vocês são. Deus chama a gente para viver outros níveis. Não o nível natural, é sobrenatural. Deus nos chama para isso. Deus nunca trabalhou num trabalho dentro das limitações humanas, daquilo que é possível a gente realizar. O que é possível a gente realizar, a gente vai fazer. Mas nós somos chamados para fazer além do que é possível. Com Deus a gente consegue. Deus nunca trabalha dentro das nossas limitações, sempre das dele. Ele sempre revela, Ele se revela no impossível. É por isso que eu fiquei de boca aberta, irmãos. Eu acreditava que a gente ia alcançar o alvo, mas ultrapassar desse jeito, então isso que é bom. Porque com Deus é assim. Eu acreditei de todo o meu coração. Eu estava sentindo, cada domingo aqui da campanha, estava falando com você, estava vendo que a gente ia conseguir. Facilmente, e foi fácil. Foi muito difícil para você dar uma oferta? Faltou muito? Foi muito difícil? Foi tranquilo. Então a igreja consegue fazer tudo que ela quiser fazer. Quando a igreja se posiciona corretamente, então nesse momento agora de transição pastoral, de escolha do novo pastor, a igreja tem que estar unida. A comissão de sucessão tem que estar unida, bem unido, cheia de fé, e virá um homem de Deus aqui, que vai fazer mais coisa, e ela tem que buscar estar santificada. Então, 3 coisas: quando a igreja se posiciona corretamente, ela está unida, ela está cheia de fé, ela está santificada, buscando espiritual, nessas louvores, nas orações, nesse posicionamento, o instrumento poderoso de Deus acontece, que é o impossível acontece. As coisas se movem, a mão de Deus, as coisas acontecem para realizar aquilo que ninguém acredita, mas nós acreditamos. Então eu quero que essa noite você exercite a sua fé, vai pensando aí algo impossível, e coloca nas mãos dele.
Hoje o Espírito Santo nos chama para alinhar nossa vida pessoal, nosso ministério, a igreja, para que a gente creia que muitas outras coisas virão que a igreja pode realizar. Eu, aqui nos 16 anos, eu vou ser bem sincero para os irmãos, eu estou muito realizado. Eu não sei se quando eu for para outra igreja eu vou conseguir realizar tudo que eu realizei aqui, junto com vocês. Vocês foram comigo em muitos projetos maravilhosos, a gente realizou. Então, eu estou muito feliz com isso. E eu quero que vocês continuem fazendo, realizando, conquistando coisas ainda mais impossíveis do que a gente alcançou nesses últimos tempos. Então, primeiro, uma igreja unida. Você decidir estar unida com o Senhor, unidos uns com os outros, unidos com o novo pastor, unidos, acreditando nos sonhos, no projeto, Deus vai liberar o poder dele. Porque lá em Mateus capítulo 18, verso 19, Michael, coloca para a gente, Mateus 18, 19, diz assim: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Então o próprio Filho de Deus, Jesus, que falou essas palavras encorajadoras, falou assim: peçam, estejam unidos, concordem quando vocês se reunirem, porque no meio do espírito dividido, de briga, de desentendimento, a coisa não anda. Então, para uma igreja avançar, alavancar, conquistar, todos têm que estar unidos, Eu ia colocar essa imagem depois, mas quero colocar agora, Maico, aquela primeira do PGM. Irmãos, eu falei para vocês que eu ia, durante as últimas mensagens minhas que eu ia pregar, eu ia trazer alguns flashes. E eu fiquei pensando, quais foram os 2 principais momentos do meu ministério aqui na Igreja Jardim da Prata? Hoje eu vou falar um, depois no outro dia eu vou falar o outro. Para mim, irmãos, esse momento aí é um dos momentos mais marcantes para mim como pastor da igreja. Nós estávamos aqui, isso foi, acho que tem a data ali, né, 2019, uma festa da multiplicação. Eu estou ali no centro, em volta de mim toda essa gente. Nós tínhamos ali 12 grupos de PGM. O nosso alvo aquele ano era chegar a 20. Nós íamos chegar. Só que vocês sabem, veio a pandemia. Bem no final desse ano veio a pandemia. Aí, todos aqueles planos lá não deram certo. Mas nesse momento que nós estávamos vivendo isso, eu não tinha toda a igreja apoiando, nem todos os irmãos estavam nos pequenos grupos, mas tinha muita gente que estava. E os que estavam, os líderes, estavam felizes aí, eu lembro de cada um deles, eu nunca vou esquecer. Muitos desses aí não estão mais entre nós, né? O grupo lá na casa da irmã Evanise está aqui, a irmã é a Evanete. Aquele grupo, quase todos foram para a glória já. A irmã Diná, a irmã Rosângela, a própria Evanete foi para a glória. Então, muitos não estão mais, mas estavam aqui animados com a festa, trouxeram os visitantes, todos os grupos. Então, eu considero esse um momento onde a gente estava unido. Os irmãos, a gente trouxe, eu, pastor Adimar, trouxemos a ideia dos pequenos grupos, do pequeno grupo da junta, e os irmãos abraçaram, a gente foi indo unido, devagarinho, fomos multiplicando e crescendo, e a gente estava aí bem unido. Talvez o momento que mais a igreja estava unida, e eu guardo com muito carinho esse momento. Então, Deus quer liberar essa unidade. Unidade não é apenas estar junto, é estar no mesmo propósito, na mesma visão, no mesmo espírito. Em Atos dos Apóstolos, a igreja estava reunida num só lugar, com plena unidade, e o resultado foi o derramamento do Espírito Santo que mudou a história. Então, quando a igreja está unida, junto, o Espírito Santo vem, dirige e muda tudo. Então, nesse momento da transição, os irmãos têm que estar unidos em oração para o novo líder,
que Deus vai trazer para liderar os irmãos nos próximos anos, para que seja realmente vindo do Espírito Santo, para que essa história não diminua, mas cresça ainda mais e continue com os novos que estão chegando. Em Atos dos Apóstolos aconteceu isso. Lá no Gênesis capítulo 11 também, um outro exemplo um pouco negativo, mas para mostrar que o ser humano, quando ele quer, ele consegue. Na Torre de Babel, vemos que até na união fora da vontade de Deus, eles tinham poder da realização. Mas imagine se eles estivessem vivendo segundo a vontade do Senhor, o que eles podiam realizar, aqueles moradores de Babel? Se unidos, eles conseguiram subir aquela torre enorme, que iriam chegar aos céus, mas Deus não o permitiu, porque eles estavam fora da vontade de Deus, mas eles estavam unidos nesse propósito. Nesse aspecto, eles estavam tentando conseguir, e talvez até conseguissem alcançar as nuvens. Mas imagine se eles estivessem dentro exatamente do propósito de Deus, o que eles não poderiam alcançar? A igreja unida se torna um ambiente onde o impossível começa a acontecer. Então a minha oração essa noite, para que você fique unido à igreja, unido ao Senhor, na tua vida pessoal, aqui com os líderes. Na minha ausência, o pastor Dimar está na liderança da igreja. Ele é o pastor da igreja. Ele que deve liderar e deve ser respeitado, obedecido. Todos têm que estar unidos nisso. O pastor Enéas é o líder da comissão, então é uma pessoa de mais alto respeito, onde todos os membros da comissão têm que estar ali unidos com ele. Nessa espiritualidade, nesse discernimento espiritual, para ver quem será o próximo, como vai ser. Então a igreja tem que estar unida em vários pontos, unidos. Isso tem que começar dentro de você. É quando o seu coração, sua mente, suas atitudes estão alinhados com a vontade de Deus. Não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Menos de mim e mais de Deus. Menos de mim e mais de Deus. Sobre isso eu vou falar domingo que vem. Quando você decide viver esse alinhamento, obedecendo a palavra de Deus, buscando a vontade dEle, deixando de lado a sua própria agenda, algo poderoso acontece. Deus tem lugar para agir. Deus quer agir, mas Ele não encontra lugar. Talvez existam áreas travadas na sua vida, que falta, não por falta de capacidade, porque você tem muita capacidade. Você sabe fazer muitas coisas, mas mesmo assim as coisas não acontecem. Por quê? Porque possivelmente você está desalinhado com a vontade de Deus. Não está unido. Uma vida em unidade com Deus se torna um terreno fértil para o impossível acontecer. Então, em primeiro lugar, uma igreja unida libera o poder de Deus. Continue unidos, sempre nos planos de Deus. Segundo, uma igreja cheia de fé vence as limitações humanas. Foi o que nós cantamos aqui no louvor. Fé. Hebreus 11:6. O que diz Paulo, o escritor de Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o combustível. Olha aí. Leiam para mim. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando Jesus disse que tudo é possível ao que crê, Marcos 9:23, ele estava ensinando que a fé poderia romper barreiras, furar a bolha, transbordar. E todo mundo quer isso, né? Aqui na igreja, a gente teve vários momentos onde a gente exercitou a nossa fé e a gente venceu. Vamos colocar alguns momentos como esse? Aqui nós tivemos vários avanços. Se eu colocar o número de batismos, foram muitos, número de classe conhecida da minha igreja e tudo, mas tivemos vários momentos onde a gente nunca tinha dinheiro. A igreja nunca foi uma igreja rica financeiramente, mas nunca faltou nada. Então, devagarinho, a igreja foi fazendo devagarinho, vamos fazendo devagarinho, a igreja foi fazendo e foi fazendo. Então, uma das características aqui da minha passagem em Jardim da Prata foi realmente essa parte das reformas. Então eu falava, irmão, esse banheiro
tem que melhorar, irmãos. Pastor, mas para quê? Já está aí há tantos anos. Serve as nossas necessidades, irmãos, mas temos que melhorar. Vamos fazer uma campanha aí, de campanha em campanha. A gente foi fazendo a reforma dos banheiros, a reforma do berçário. As crianças, irmãos, tinham um berço quebrado. Não tinha lugar para as mães amamentarem. E aí a gente fez essa reforma tão linda nos banheiros. Eu não esqueço de nenhum desses momentos, porque foram todos momentos de fé, onde a igreja não tinha condições. Lembra, se a gente tem condições, não é fé. Fé é quando a gente não tem condições. Por isso que eu falo, irmãos, tudo a igreja pode fazer. Tudo que a igreja projetar em fazer é possível ser feito. De pouquinho em pouquinho, cada um participando, dá certo. Essa foi uma reforma. Mas mostra aí como é que está o berçário. Para quem não conhece o berçário, tem umas fotos do berçário aí. Tem uma menina bonita, tem um nenenzinho bonito lá no berçário. Te mandei tudo aí, não foi? Ah, que pena, rapaz. Tem certeza? Bom, não posso... tem 2 fotos? Por e-mail, mandei por e-mail? Bom, tem mais outras? Tem mais alguma outra foto? Não. Tem? Porque a outro momento de fé foi a Topic, né? Lembra que a igreja era um sonho? Quando eu cheguei aqui, em 2010, eu perguntei, quais são os sonhos da igreja? E me deram 2 sonhos. 3 sonhos, aliás. Pastor, queremos fazer trabalhos com a comunidade, não tem nada. Segundo sonho, ter uma Kombi. E terceiro sonho era a construção do novo templo lá na quadra. Esses eram os 3 sonhos. Eu falei, vamos devagarinho, um por um. E aí a igreja fez a campanha, o irmão Sérgio Venâncio liderou, e de pouquinho em pouquinho, carnezinho, ofertinha, cantina e tanta coisa que a gente fez. Foi esse dia bonito aí, essa festa, os 60 anos da igreja, o presente, que foi o carro. Tem mais foto? Vai botando aí. A quadra também, a quadra estava toda ruinzinha, os irmãos lá, quando estamos unidos, aí não tinha dinheiro para comprar tinta, vamos fazer uma campanha, um deu um latão, lata de tinta, outro deu isso, aí os homens fizeram mutirão e pintaram lá, ficou bonito. Próximo. Então a igreja unida, a igreja cheia de fé, consegue. As salas da IBD lá em cima, né? Esse dia também foi legal, eu e o pastor Luiz, que estávamos à frente, irmão Alberto, inauguramos as salas da IBD lá em cima, as divisórias das salas, tão bonito, e hoje lá é um seminário, né? Próximo. Eu sabia que tinha foto dessa menina bonita aí. Não é bonita essa menininha, irmãos? Quem é essa menina aí? Mas ela tem, a filhinha da Thaís tem o nome. Ana Clara, só que não é mais desse tamanho, ela já é uma moça bonita. Ela está aqui? Olha ela lá em cima, lá, ó. É você essa foto? É? Coisa linda de Deus. Lá se faz, você já fez 15 anos, né? Eu acho que aí já foi, tem a data aí, não? Deve ser uns 12 anos atrás essa foto. 12 ou 13 anos atrás, né? Tão bonito o berçário, graças a Deus pela igreja. Então, essa é a igreja que fez. A igreja unida, cheia de fé, não tínhamos condições financeiras. A igreja nunca teve condições financeiras, irmãos. Aí os irmãos ficam preocupados, pastor não vai dar, pastor não vai dar. E o pastor lá, não vai dar, vamos comprar, vamos fazer. Pastor não vai dar, mas é a fé, irmãos. É a fé. Tem mais foto? É o berçário, que coisa linda. Eu fico muito feliz, muito orgulhoso com isso. Próximo. Porque é para as crianças, né, irmãos? É para as crianças. Não tem uma foto da Assembleia, não, aí? Então bota essa foto, que essa foto é histórica. Vamos, essa foto aí é histórica. Foi a Assembleia que votou, que a igreja decidiu fazer o seminário, irmãos. Isso aí é um legado. É por isso que o futuro pastor tem que continuar isso aí, irmão. Eu vou pegar ele, vou dar o cajado para ele, mas vou pegar ele e falar assim, ó, camarada, fica firme, continua fazendo isso, aí que o seminário não pode parar. Me promete.
Porque essa é uma obra da igreja, do Espírito Santo, obra de fé. Não podíamos, porque todos os seminários fechando, todos os seminários inadimplentes aí, tudo. E os irmãos falaram, pastor, você é louco, mas vamos lá, pela fé, vamos acreditar. E a igreja aceitou, votou. E hoje o seminário é uma bênção, irmão. A bênção tem tamanho, não só para a nossa igreja, está furando a bolha, está ultrapassando, está abençoando vidas, está abençoando igrejas. A gente vai daqui uns 10, 15 anos aí, nós vamos ver esses pastores que estavam aqui, aí nas igrejas, fazendo um monte de coisa. E aí eles vão falar, onde você fez seminário? Lá em Jardim da Prata. Por quê? Porque você teve fé, que você acreditou, porque você acreditou nesse sonho. Então, irmãos, a igreja cheia de fé vence as limitações humanas. Pedro andou sobre as águas, não porque o mar deixou de ser perigoso, mas porque a fé o sustentou, olhando para Jesus. Jesus estendeu a mão, segurou ele. Ele venceu pela fé em Jesus. Josué enfrentou muralhas, Davi enfrentou gigantes. Todos venceram porque confiaram em Deus acima das circunstâncias. E você é um herói da fé. Você é uma mulher de fé. E você também vai ultrapassar. Eu creio. Você vai ser uma pessoa da Bíblia, um dos personagens da Bíblia hoje. Já está acontecendo isso. Basta a igreja crer. Vivemos dias de medo, insegurança, instabilidade, crises, um monte de coisa, um monte de problema que vai fazer a gente não fazer isso. Mas a igreja é diferente, ela vai fazer, ela nada ao contrário da maré do mundo. Se o mundo está inseguro, na igreja está seguro. Se o mundo está em crise financeira, na igreja não falta. Deus multiplica, Deus, Ele abençoa os seus filhos. Muitos deixam de avançar por causa de números, recursos, opiniões. Ah, não vai dar certo, pastor. E se todos os pastores parassem de fazer o que eles fazem, porque as pessoas que ficam falando não vai dar certo, ele não conseguir em frente nem um minuto. Pessoas que lutam contra não faltam. Mas se a igreja estiver unida, junto com a liderança, ela vai, nada pode impedir, nada. A igreja pode tudo. Ela ora, ela crê, ela avança, mesmo sem ver, sem saber, porque Deus honra aqueles que confiam nele. Então sigam em frente, façam projetos impossíveis, deem esses passos de fé. E terceiro e último, irmãos. Então, primeiro, igreja unida libera o poder. Segundo, igreja cheia de fé vence as limitações. E terceiro, uma igreja santa atrai a glória de Deus. É tudo para Deus, nada é nosso. Quando a gente é santo, mesmo que é a gente que fez a nossa fé, nós colocamos a mão, então você pode falar, não, mas fomos nós que fizemos. Não, quem é santo, quem busca santidade, sabe que não foi ele, foi Deus. A glória é de Deus. Então, no dia da minha despedida, do culto de gratidão que nós vamos fazer aqui, quando eu for embora, eu vou dizer isso, não fui eu, é tudo para a glória de Deus. Não fiz nada, eu só segui o que Deus queria que a gente fizesse juntos. Então é tudo para Ele. A santidade prepara o ambiente para o agir de Deus. Deus, Ele gosta disso. Quando vê um povo separado, unido, em oração. Não se trata apenas de aparência, mas o coração separado, comprometido e obediente ao Senhor. Fiquei feliz. Não digo que eu estava em dúvida se a igreja era missionária ou não, mas eu sabia que os irmãos iam conseguir. Porque os irmãos são uma igreja missionária, uma igreja discipuladora, uma igreja que ama a família, uma igreja que ama valores, uma igreja bíblica. Nós somos essa igreja, a igreja de Jesus. Se você está vindo para esta igreja, saiba disso. Essa igreja é assim, é alegre, é receptiva, tem os pastores, tem diáconos, tem música, tem jovens, tem tudo. A santidade, irmãos. Em Levítico vemos que a presença de Deus se manifesta onde havia consagração. Onde havia consagração,
Deus se manifestava. No Novo Testamento somos chamados a ser templo do Espírito Santo. É um pouco diferente do Antigo Testamento. No Novo Testamento está dentro de nós, é uma atitude interna. Nós atraímos o Espírito Santo. Nós unindo, todos juntos, o Espírito Santo ele se manifesta. Hoje muitos querem ver milagres, mas não querem ter compromissos. Querem terem bênçãos, realizar sonhos, mas não querem renunciar o seu eu. Querem ver a glória na vida, mas não querem ter santidade. Então, nós precisamos alinhar. Igreja santificada, o jovem santificado vai atrair a glória de Deus. Vocês vão ver, nossa, que jovem bonito, a vida dele, que moça consagrada, que pessoa fantástica. Por que é isso? É a glória de Deus. Você vai ser uma pessoa que vai surpreender os outros por causa da glória de Deus. Amém? Quem recebe? Amém. Você vai surpreender as outras pessoas porque a tua vida é santa, porque a tua vida vai refletir a glória de Deus. Deus continua sendo santo e Ele quer que suas igrejas se dediquem a essa santidade, em suas atitudes, em suas programações, em sua vida, em suas decisões, em sua prioridade. Então a escolha desse novo pastor é algo santo, algo vindo de Deus, do Espírito Santo, é o mover do Espírito Santo, como Ele me trouxe para cá, está me levando, vai ser assim que vai acontecer, o Espírito Santo vai agir na vida dessa igreja, porque ela é santa, e ela vai experimentar um nível mais profundo da presença do Senhor. Concluindo essa palavra, que eu gosto de trazer mensagens bem claras, bem fáceis de entender. O impossível não é um obstáculo para Deus, para o nosso Deus, para o teu Deus. Nada é impossível para Ele. Não tem obstáculo nenhum, nada é difícil. Superar a oferta missionária, construir lá o berçário, reformar isso. A igreja sonha em fazer uma Cristolândia, a igreja sonha em fazer um novo templo, a igreja sonha em fazer isso. Nada disso é impossível. Nada. Se a igreja estiver unida, cheia de fé, em santidade. Nada é difícil. Escolher um novo pastor, tem muita gente que está muita igreja batendo cabeça. Pastor, como é difícil encontrar um homem de Deus, como é difícil encontrar a pessoa certa, e dá errado, e medos para lá, medos para cá. Não vai ser difícil para vocês, se vocês fizerem isso aqui. Se vocês estiverem unidos, cheios de fé, santificado, não vai ser difícil, vai ser fácil, porque é Deus que vai fazer. Ele está no meio dos 7 candeeiros de ouro, e os pastores são as estrelas que estão na sua mão. Ele coloca uma estrela aqui, tira daqui, coloca lá, é Ele que está passeando no meio da igreja. Mas uma igreja santificada. O impossível que você enfrenta hoje não é o fim da tua história. O impossível acontece, mas é um cenário perfeito para Deus agir. O momento mais difícil é o momento que Deus age. Então, se você está passando por um momento difícil, está vivendo um momento muito difícil, saiba que esse é o momento perfeito para Deus agir. Deixa Deus agir. Quando você se alinha com Ele, o poder é liberado. Então faça esse alinhamento hoje, conserta a tua vida, fala assim: Senhor, eu entrego a minha vida, os meus planos, os meus sonhos, tudo para o Senhor. Vamos aliar. Tem um texto lá do Salmo 34, se eu não estou enganado, que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então agrade-se do Senhor, e Ele vai olhar o teu coração, o teu desejo, e vai alinhar com o dele, e aí vai acontecer. Quando você vive pela fé, os limites são quebrados. São frases bonitas, né? Difícil de ser vivida. Então viva pela fé e rompa os limites, quebre os limites. Quando você busca a santidade, a presença do Senhor se manifesta. Deus, Ele mudou tanta coisa já, e Ele quer fazer isso na sua vida. Então baixe sua cabeça, eu quero fazer um convite para você essa noite.
Ele espera que você tenha um coração disponível, aberto, para que você coloque essa palavra hoje de fé e coloque ela para agir, coloque ela para acontecer. Então depende de você agora, da tua oração. Então fala com o Senhor, diga para Ele: Pai, Paizinho querido, eu quero alinhar a minha vida nos teus propósitos, e essa noite eu quero exercitar minha fé em algo impossível. Eu quero, juntamente com a minha igreja, estar unido nesse momento em que a igreja está vivendo. Não vai ser difícil, porque nós vamos estar bem alinhados com a fé, vamos estar unidos, vamos estar buscando a santidade. E hoje também é um convite pessoal para você alinhar a tua vida com a do Senhor. Será que existe alguém essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, alinhar a tua vida com os céus, com a vontade de Deus? E a vontade de Deus é que você seja salvo, a vontade de Deus é que você seja perdoado, santificado, para ter uma vida segundo a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Então, se você quer entregar a sua vida a Jesus, entrega hoje. Se você está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar, você encontrou a igreja certa, é aqui o lugar. Não é perfeito, mas está buscando isso, fazer a vontade de Deus. Estão buscando juntos, e você é bem-vindo. Peço que Deus fortaleça a fé da igreja, dos crentes, dos líderes, para eles não desanimarem, mas para que eles creiam que o melhor ainda está por vir. Deus, Ele está fazendo tudo acontecer, e quero pedir que Deus fortaleça a fé de vocês, e que vocês se consagrem profundamente na santidade do Senhor. Pai, ouve cada momento, cada decisão aqui desta noite. Todos estão orando, todos estão te pedindo algo, Pai. Talvez alguns estejam enfrentando algo tão difícil, que eles acreditam seja impossível, mas nós vimos essa noite que existe um Deus do impossível, que Ele quer agir, mas que eles busquem esse alinhamento, busquem estar unidos ao Senhor, unidos à igreja. Ó Deus, faz acontecer, e continua conosco, nos abençoando as nossas vidas. É essa oração que eu te faço, Pai bondoso, e entrego tudo em tuas mãos, hoje e sempre. E todo mundo diz amém, amém, glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos encerrar o nosso culto. Temos um cântico para encerrar essa noite, e depois que te cantar, nós vamos receber a bênção, e a gente vai para casa abençoado. Que Deus abençoe a todos.